Olá, o meu nome é Gonçalo e bem-vindos ao Paleotomista. O que é o Paleotomista? É uma tentativa de compreender aquilo que São Tomás de Aquino diz. Não o que eu gostaria que ele dissesse a outra pessoa qualquer, mas o que ele, de facto, diz. Hoje temos mais um episódio de Tomás, o Teólogo. Hoje é dia da Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo aos céus, então é apropriado ter um episódio sobre a Ascensão de Nosso Senhor, para nos ajudar a contemplar este grande mistério. Estava aqui a pensar comigo, Gonçalo, o que é que vamos fazer? São Tomás tem um artigo sobre a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo aos céus e nesse artigo faz 6 perguntas muito interessantes. Depois ainda tem, nessa questão, tem 6 artigos, 6 perguntas muito interessantes. Depois ainda tem uma questão sobre o que é que significa dizer que Nosso Senhor está sentado à direita do Pai. Isso tem a ver com o poder de Cristo, então vai falar do poder judiciário de Cristo. Tudo isto está relacionado de algum modo com o mistério da ascensão ao céu. Mas sobre a ascensão em particular, São Tomás coloca 6 questões. Se foi conveniente, né, ter Cristo subido ao céu, e nós já vimos noutros episódios que conveniente significa isto pode vir junto. Cristo tem um corpo ressuscitado, subiu aos céus, isto pode vir junto. Pronto, e convém, ou seja, pode vir junto segundo que natureza? Cristo tem 2 naturezas, segundo qual delas? Ele subiu ao céu pelo seu próprio poder ou foi o Pai que pegou nele e o puxou pelos cabelos? Subiu acima de todos os céus corpóreos? Isto tem a ver com cosmologia medieval, a teoria das esferas, que já vinha do Ptolomeu, que temos a Terra, a esfera lunar e as várias esferas, então vários níveis de céu. Bem, ele subiu acima de todas as criaturas espirituais. Qual é o efeito da ascensão? Então, o que nós vamos ler é a primeira pergunta, mas nem sequer a vamos ler toda, porque eu não quero amassar ninguém. Vamos ler uma objeção, vamos ler o sed contra e a resposta, que são muito curtinhas, e vamos ler a resposta a essa objeção, que vai ser o que nos vai tomar mais tempo. É uma resposta longa. Ok? E basicamente todos nós ou já ouvimos dizer, ou nós próprios já dissemos, que sorte que os apóstolos tinham, estavam corporalmente na presença de Jesus, quem me dera que ele pudesse estar aqui corporalmente. Pronto, e São Tomás vai dizer, ainda bem que ele não está. Ok? É muito bom para nós, é muito melhor para nós. A expressão que ele usa é que foi de maior utilidade para nós que a sua presença corporal. Ok? Pronto. Então, vamos começar a ler e aqui vamos nós recordando, não é? Temos a questão, como é que ela se coloca, que é se foi conveniente ter Cristo subido ao céu. Depois, São Tomás vai dizer parece que não, então já sabemos que sim, mas parece que não. E depois vai colocar as várias objeções, nós só vamos ler uma, que é a terceira. Depois vamos ler diretos para o sed contra, uma fonte de autoridade, que no caso é os Evangelhos, no Evangelho de São João. Depois vamos ler a resposta, que é um parágrafo, e depois vamos ler a resposta àquela objeção. Ok? Então, aqui vamos nós. Aqui estamos, como eu disse, questão 57, a ascensão de Cristo, tem 6 questões. Okay? 6 artigos, vamos ver o primeiro artigo. Foi conveniente ter Cristo subido ao céu? Quanto ao primeiro artigo, assim se procede, parece que não foi conveniente ter Cristo subido ao céu, portanto, spoiler, foi conveniente. Vamos ver a terceira razão porque é que parece que não foi conveniente. E aqui está ela. Ademais, o Filho de Deus assumiu a nossa natureza
para a nossa salvação. Foi por isso que Ele encarnou, foi para nos salvar. Ora, teria sido mais salutar aos homens, para os homens, ok? Aqui está salvação, salutar, salvar significa dar saúde, ok? Isto no latim, estão a ver aqui, salutem, salutare, ok? É a mesma palavra, a mesma raiz. Ora, teria sido mais salutar, teria sido melhor para salvar os homens, se Ele convivesse sempre connosco na terra, como Ele mesmo disse aos seus discípulos. Dias virão em que desejareis ver um só dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Logo, parece que não foi conveniente ter Cristo subido ao céu. Okay? Isto é uma versão mais articulada, com uma citação bíblica e tudo, do Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículo 22. Mas é uma versão daquilo que nós já dissemos várias vezes, como eu disse há pouco. Quem me dera ter aqui esta presença corporal de Cristo. Claro que nós temos a presença corporal de Cristo na Eucaristia, mas alguns de nós várias vezes sentem este desejo. Quem me dera ter podido caminhar pelo mar da Galileia com o Nosso Senhor, essas coisas. Então vamos aqui em sentido contrário. Diz o Senhor no Evangelho de João, versículo 20, capítulo 20, versículo 17. Subo para o meu Pai, que é o vosso Pai. Portanto, o Senhor subiu, o Senhor faz aquilo que é conveniente, portanto, era conveniente. Agora, isto em sentido contrário, sed contra, chama-se sed contra, porque aqui em latim, sed contra, em sentido contrário, é só uma fonte de autoridade, que normalmente são as Escrituras, às vezes Agostinho, acontece com frequência, às vezes Aristóteles também acontece com frequência e às vezes outros, mas estes são os três grandes, sobretudo as Escrituras. Respondo. Agora sim vem a resposta que vai dar um argumento, porque aquilo não era argumento nenhum. Né? Se diz nas Escrituras, a gente já sabia que diz nas Escrituras, não valia a pena pôr a questão. Respondo. O lugar deve ter proporção com o que nele está. Ora, Cristo, após a ressurreição, deu início a uma vida imortal e incorruptível. E o lugar em que habitamos é lugar de geração e corrupção, ao passo que o lugar celeste é um lugar de incorrupção. Logo, não era conveniente que Cristo, após a ressurreição, permanecesse na terra, e sim, que subisse ao céu. Ok, portanto, muito simples. Aqui em baixo é lugar de geração e corrupção, as coisas começam, acabam, mas Cristo ressuscitado não tem nem geração nem corrupção, é incorruptível, é imortal e, portanto, deve vir para um local mais adequado. Agora, isto é muito claro, vamos ver a resposta àquela objeção, não é? Quem me dera que Nosso Senhor continuasse connosco. Está aqui, começa aqui. Quanto ao terceiro, deve dizer-se que, embora os fiéis, pela ascensão, tenham sido privados da presença corporal de Cristo, ok, verdade? Embora, portanto, isso é quem nos dera, não é uma coisa má, não é uma coisa que nós não desejaríamos. Embora isso, a sua presença divina é constante entre os fiéis. Okay? A sua presença divina é constante entre os fiéis. Diz no latim, está sempre. Okay? Conforme ele mesmo diz, no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 20. Eis que eu estou convosco todos os dias até ao fim dos tempos, até à consumação dos tempos. E como diz o Papa Leão Magno, aquele que subiu aos céus não abandona os que adotou. Portanto, não é que ele nos abandonou. E agora, o Santo Tomás vai-nos dar 3 motivos porque é que é de maior utilidade do que a sua presença corporal na Terra. Para aqueles que não gostam da palavra utilidade, começa a acender as luzinhas do utilitarismo. A palavra utilidade no tomismo é completamente inofensiva, significa que eu tenho um objetivo e é a coisa que melhor se adequa a esse objetivo. Seja como for, de facto, em latim não tem a palavra utilidade, não é? Traduzindo à letra,
o latim, o que está aqui escrito é que a própria ascensão de Cristo aos céus, embora nos tenha tirado a sua presença corporal, nos tenha subtraído a sua presença corporal, foi mais para nós do que a sua presença corporal teria sido. Okay? Foi mais para nós. Foi melhor para nós. Pronto. E agora ele vai dar 3 motivos, Santo Tomás dá 3 motivos porque é que a presença de Cristo, a sua ausência, a sua ascensão aos céus, é melhor para nós. Então, primeiro, para aumento da fé, que é sobre o que não se vê. Okay? Portanto, a fé é sobre o que não se vê. Cristo, não estando aqui presente, dá mais lugar à nossa fé. Por isso, o próprio Senhor diz no Evangelho de João que o Espírito Santo, ao vir, arguirá o mundo a respeito da justiça. Ou seja, da justiça dos que creem. Como diz Agostinho, a própria comparação dos fiéis com os infiéis é uma censura. Por isso acrescenta: porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, pois são bem-aventurados os que não veem e creem. Será nossa a justiça de que o mundo será arguído, porque credes em mim, a quem não vedes. Okay? Portanto, este está no capítulo 16 de São João, versículo 8. E depois, um bocado à frente, versículo 10. Okay? Portanto, isto é o primeiro motivo. Que o grande teste, aquilo que nós vamos ser arguídos, nós vamos ser julgados, é a nossa fé. E felizes aqueles que não viram, mas creem. Okay? Portanto, o aumento da nossa fé, e esse aumento deve-se à ausência corporal, mas presença divina, incluindo presença sacramental. Este aumento de fé é melhor para nós. Segundo motivo, okay? Fé. A seguir vem a esperança e a seguir a caridade. Spoiler. Okay? Portanto, fé, aumentar a fé. Agora, para reerguer a esperança, por isso, Ele próprio, Nosso Senhor, diz: quando eu tiver ido, prepararei um lugar para vós. Voltarei e vos tomarei comigo, de tal sorte que, lá onde eu estiver, também vós estejais. Na verdade, pelo facto de Cristo ter elevado ao céu a sua natureza humana assumida, deu-nos a esperança de lá chegarmos. Pois, onde quer que esteja o corpo, ali se reunirão as águias, como diz Mateus. Por isso diz também o livro de Miqueias: já subiu diante deles aquele que abre o caminho. Okay? Portanto, para aumentar a nossa fé, não vemos, mas cremos. Para aumentar a nossa esperança, okay? Ele é o primeiro a ressuscitar, é o primeiro a subir aos céus, para junto do Pai, e vai como primícia, vai preparar-nos o lugar para nós podermos ir também. Portanto, isto aumenta a nossa esperança. Já não é só uma ideia vaga, aconteceu há quase 2000 anos. Aquele homem ascendeu aos céus, aquela mulher foi assumida aos céus. Terceiro, para elevar às coisas celestes o afeto da caridade. Okay? O português diz afeto do amor, mas não é difícil de ver que caritatis é da caridade, em latim. Terceiro, para elevar às coisas celestes o afeto do amor. Não é? Para que o nosso afeto do amor, em vez de estar preocupado com as coisas terrenas, concupiscência, um dos males, a principal consequência do pecado original em nós, para que o afeto do nosso amor se possa elevar às coisas celestes. Por isso diz o apóstolo São Paulo, na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2: procurai o que está no alto. Procurai o que está no alto, lá onde se encontra Cristo, sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas de cima, não às da terra. Pois, como foi dito, onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Mateus, capítulo 6, versículo 21. Okay? Portanto, aspirai às coisas de cima, não às da terra. E porque o Espírito Santo é o amor que nos arrebata para as coisas do céu. Diz o Senhor aos discípulos:
é do vosso interesse que eu parta. Com efeito, se eu não partir, o Paráclito não virá a vós. Se pelo contrário eu partir, eu vos enviarei. Comentando esta passagem, diz Agostinho: não podeis receber o Espírito enquanto persistirdes em conhecer a Cristo segundo a carne. Pois, quando Cristo se afastou corporalmente, não somente o Espírito Santo, mas o Pai e o Filho estavam espiritualmente em presença deles. Isto é muito forte, Santo Agostinho, não é? Que Santo Tomás está a repetir. Não podeis receber o Espírito Santo enquanto persistirdes em conhecer a Cristo segundo a carne. Portanto, aquele nosso desejo de abraçar Cristo é uma coisa boa, não é? Não é que em si é má, mas ainda é pouco. Acho que a ideia de base é esta, não é? Não é que é mau, mas ainda é pouco. Enquanto eu quiser Cristo segundo a carne, não vou poder querer Cristo segundo o Espírito, não é? Pronto. E não só, quando Cristo se afastou corporalmente, não só o Espírito Santo veio para o meio de nós, mas também com o Espírito Santo, o Pai e o Filho. E foi isto, mais um episódio de Tomás o Teólogo. Espero que tenham gostado, espero que isto possa ter ajudado cada um a contemplar melhor o mistério da ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo aos céus. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo e até à próxima.